Nós temos também uma outra forma, hoje em dia, que se utiliza bastante para a comunicação interpessoal, né? Ou seja, também uma forma de redação oficial, é o e-mail, né? O e-mail é uma forma também que se utiliza há bastante tempo e muitas vezes a gente às vezes pode até achar que por ter outras plataformas, né, na internet, ou seja, tem redes sociais, por exemplo, programas de mensagem instantânea, a gente às vezes pode confundir e achar que o e-mail é também informal quanto essas outras formas de utilização da internet. Só que o e-mail, dependendo, claro, se tu está numa instituição, se tu está no órgão público, se tu representa uma empresa e tu tem um e-mail institucional, tu tem um e-mail daquela empresa ou órgão que tu trabalhas, tu não pode, claro, utilizar de qualquer forma. Então o e-mail é como se fosse uma carta, né, que a gente envia, que a gente pede informação, tem agilidade muito maior, sem dúvida alguma, mas, claro, a gente tem que cuidar, então, para o e-mail ele ser de uma forma bem adequada, a gente evitar escrever, às vezes, com letras maiúsculas, ou seja, evitar abreviações, então, cuidar da correção linguística, né, ou seja, então o e-mail tem todo esse aporte que deve ser muito relevante e não deve ser feito de qualquer forma, ainda mais se, como eu disse, esse e-mail for institucional, né, fazer parte de uma instituição. Uma outra forma que anda um pouco meio em desuso, mas ainda é utilizada, é a carta comercial, tá? Que é uma correspondência utilizada mais por empresas privadas, né, como forma assim de, às vezes, fazer assim a propaganda dos seus produtos, né? Então, a carta comercial ainda é uma espécie de forma que se utiliza ainda de redação oficial, também pode ser usado como forma de cobrança, como uma solicitação de determinada coisa, né? Então, a carta comercial ainda é utilizada em algumas situações, né? Principalmente bancos utilizam bastante, né? Como forma de, às vezes, oferecer cartão de crédito, essas formas. Então, a carta comercial ainda é um modelo bastante utilizado, mas cada vez está caindo mais em desuso, tá? O memorando é uma outra forma de gênero textual de redação oficial que nós temos que utilizar em situações que são quando é comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, ou seja, então o memorando é uma espécie de uma comunicação interna entre as empresas. Então, por exemplo, nós sempre vamos utilizar o memorando, por exemplo, só para vocês entenderem assim, por exemplo, nós temos o Instituto Federal Farroupilha, por exemplo, ele tem sua reitoria em Santa Maria e tem seus campos em diversas cidades, como Panambi, como Júlio Castilho, São Vicente do Sul, etc. E muitas vezes a forma da reitoria se comunicar pode ser através de memorando, ou seja, então mandando uma comunicação para as suas unidades administrativas através do memorando, então, porque é uma forma de comunicação eminentemente interna, né? Ou seja, então ela só acontece de forma interna dentro do próprio órgão, tá? Já o ofício, né, que é o próximo gênero textual que nós vamos ver, o ofício já é uma comunicação que é feita de forma externa, né? Ou seja, então, o ofício é quando a gente quer fazer uma comunicação, digamos, entre empresas ou entre órgãos públicos que sejam diferentes, ou seja, que não façam parte da mesma unidade administrativa. Então, no caso, por exemplo, para que vocês entendam melhor através de um exemplo, por exemplo, o reitor do Instituto Federal Farroupilha precisa fazer uma solicitação para o reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o que ele vai se utilizar? Ela vai se utilizar através do padrão ofício, então, para que possa fazer a comunicação que precisa, tá? É importante a gente falar também sobre algumas normas de redação oficial, né? Então, seja alguns elementos básicos, que seriam o emprego dos pronomes de tratamento, que é muito importante, aí já é uma forma até da gente ver a questão da gramática, às vezes, né? Qual o pronome mais adequado para determinada situação. E a gente tem que cuidar para que os pronomes de tratamento, ou seja, eles sempre concordem, claro, em relação à pessoa, ao gênero, ao número, né? E sempre cuidando da questão, como eu falei bem no início para vocês, no início da videoaula, da questão da impessoalidade, né? Então, quando é num gênero da redação oficial, a gente sempre cuidar, então, para que a gente utilize de forma impessoal, ou seja, sempre através da primeira pessoa do plural, que é a forma mais adequada, tá? Tem que sempre, claro, se cuidar a concordância dos pronomes de tratamento, é uma forma também bem importante da gente ter a correção linguística desse texto que nós estamos elaborando, né? Então, claro, os pronomes sempre têm que concordar da melhor forma adequada conforme prima as regras de gramática, tá? Importante a gente cuidar o uso de vossa e sua também, né? Vocês podem ver depois com mais calma na apostila, ou seja, utilizando vossa é quando a gente se dirige à pessoa e sua é quando a gente fala
a respeito daquela pessoa, né? Então são às vezes alguns detalhes que a gente sempre tem que cuidar, tá? O emprego dos pronomes de tratamento é muito importante a gente saber, ainda mais quando a gente estiver no órgão público, né? Ou seja, saber qual que é a forma correta, quando vai se utilizar para o governador, para o embaixador, para um prefeito, para o presidente da república, né? Então, sempre deve se cuidar a forma correta do emprego dos pronomes de tratamento, tá? Também é muito importante, né, já encerrando essa nossa parte aqui, que em comunicações oficiais está abolido o tratamento dos pronomes digníssimo e muito digno, né? Pois a dignidade é um pressuposto básico para que se ocupe qualquer cargo público. Então, esses pronomes já não são mais utilizados, né? Também é dispensado o uso do superlativo ilustríssimo, né? Ilmo, ilmo, abreviatura que se utilizava antigamente, pois é desnecessária a sua evocação, tá? E também doutor e professor não são formas de tratamento, mas títulos acadêmicos, né? Então a gente sempre também tem que cuidar para ver qual é a forma mais adequada para se utilizar esses dois termos, né? Quando se deve colocar realmente doutor e professor, pois eles são títulos acadêmicos, né? Não são formas de tratamento, tá? Então aqui finalizando com vocês, né? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que nós fizemos um breve apanhado, né, de todo o conteúdo acerca da redação oficial, né? Claro, a gente não contemplou todo o conteúdo da apostila que a gente passou para vocês, foi apenas alguma parte, mas acreditamos que foi a parte mais relevante, que vocês possam ter uma certa noção básica para agora a prova que vocês terão de primeira chamada. Então, esses conteúdos que foram trabalhados nessa aula de hoje, os aspectos principalmente dos gêneros textuais que nós vimos, né, nessa videoaula, então esses são os que serão mais relevantes e mais importantes, que irão cair na primeira avaliação e na segunda avaliação, né? Já para o exame, caso alguém de vocês fique, já no exame, claro, podem cair todos os conteúdos da apostila, tá? Então, fiquem bem atentos, revejam essa aula mais uma vez e vejam novamente os materiais que foram enviados pelo ambiente para vocês e estudem bastante para que vocês possam ter bastante êxito nessa disciplina, né? Ou seja, tendo aprovação nela, e que vocês possam, que essa disciplina tenha colaborado para, claro, o pleno desenvolvimento do curso que vocês estão terminando, que é o técnico de secretariado. Muito obrigado e até mais.